Olá, seja bem-vindo a mais uma live. E hoje nós vamos falar como você consegue ter uma loja bonita sem precisar investir em móveis novos. Eu sei que muita gente tem essa percepção que só vai conseguir ter uma loja bonita, organizada, se trocar o mobiliário, e é por isso que a gente vai falar disso hoje. Então, sejam bem-vindos. Quem já está chegando, já envia essa live para lojistas que possam se interessar por esse conteúdo. Se você ainda não me segue também, já siga o perfil, que a gente está o tempo todo criando conteúdo a respeito de moda, visual merchandising e vendas para lojas de confecção, para lojas de moda. Então, eu quero que vocês já comecem contando para mim uma coisa. Você já pensou que a sua loja só ia ficar bonita se você trocasse o mobiliário, se você fizesse uma reforma? Você não consegue ver uma maneira de organizar melhor os seus produtos, acha que não vai funcionar, pensou já que o segredo da loja bonita é quando você tiver o mobiliário X, o mobiliário Y, porque teria que ser um mobiliário dourado, tem que ser cremalheira. Você fica nessa imagem, nesse pensamento de que o que você precisa é trocar o mobiliário. É isso que falta para sua loja ficar mais bonita. E não é por aí, né? Então, geralmente vocês pensam, agora eu não posso investir, então não tem como eu mudar, eu vou levando a loja do jeito que ela tá, eu não vou fazendo essa mudança e eu vou trabalhando com o que eu tenho, esperando realmente essa possibilidade de reforma. Só que nós sabemos que reforma, reinauguração de loja tem um custo muito alto, né? Todo mobiliário sempre tem um custo muito alto. E o que eu mais ouço é isso. Mas é que a minha loja é pequena, não tem como eu mudar. Os meus móveis são antigos, eu teria que trocar. E vai adiando essa transformação que vocês poderiam fazer hoje com o que vocês já têm em loja. Independente do tipo de mobiliário que você tenha, a gente consegue fazer você ter uma loja nova sem ter que investir num novo mobiliário. Por quê? Eu vou te contar um segredo que talvez você não tenha percebido. A grande estrela da loja é o produto, não é o tipo de mobiliário. É o produto e a maneira que você está expondo ele hoje. É isso que transforma completamente o visual da loja. Por isso que a gente consegue transformar a loja, muitas vezes, sem ter nenhum investimento na parte de mobiliário. Simplesmente posicionando o layout, mudando a exposição de produto. Eu já vi muito projeto bonito, com mobiliário bonito, sendo apagado por uma exposição de produto errada. E eu também já vi muita loja com mobiliário simples, até mesmo mais antigo, parecendo uma loja nova, recém-inaugurada. Inclusive, é isso que eu faço o tempo todo com os meus alunos, com os meus clientes. A gente transforma a loja com o que vocês já têm, valorizando o espaço e o produto. Mas Gisele, como que isso é possível? Eu vou trazer imagens para vocês. Eu vou trazer imagens porque sempre fica mais fácil da gente analisar, para que vocês percam essa crença de que o que vocês precisam é um novo mobiliário. Sim, muitas vezes, se você vai estar fazendo um reposicionamento de loja, é algo que você pode mudar, atualizar, procurar um mobiliário mais versátil, mais flexível. Porém, se no momento você não pode investir em um novo mobiliário, em uma reforma, vamos investir no que a gente consegue no momento, que é o produto. Você sabendo coordenar o produto dentro de loja, você transforma a sua loja. E eu vou trazer aqui já alguns antes e depois, para vocês não ficarem falando, mas isso só funciona em loja que tem o mobiliário X, em loja que tem o mobiliário Y, tá? Para vocês já irem perdendo essa percepção que a gente não consegue. Então já começa com, Gisele, mas o meu mobiliário ele é mais antigo. Quem tem um mobiliário nesse formato aqui? Que é aquela estrutura toda em MDF, que a gente usava muito antigamente, com nichos, bastante prateleira, arara de 2 alturas. Quem tem um mobiliário nesse estilo aí dentro de loja? E aí você olha para a exposição de produto e fala, aqui não tem o que fazer, eu teria que tirar todo esse mobiliário, eu teria que trabalhar com uma arara de chão ou fixa na parede, tirar toda essa estrutura, porque desse jeito eu não consigo fazer uma boa exposição de produto.
Tem alguém que tem esse tipo de mobiliário por aí? E aí eu vou contar pra vocês, né, gente? A questão não é o mobiliário. Aqui vocês podem perceber o produto separado por categoria, várias cores. É aquela questão, não é que é errado, mas existem maneiras melhores da gente expor esse produto, que você possa valorizar ainda mais a sua mercadoria. Vou até trazer a câmera aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Então percebam que o mobiliário é o mesmo. O que foi alterado aqui? A maneira que o produto está exposto. Não parece uma loja muito mais clean, muito mais limpa, o produto chama muito mais a atenção e no mobiliário não teve mudança nenhuma. Às vezes a gente faz uma adaptação de arara, alguma coisa, quando é possível, quando é necessário, mas nesse caso aqui não teve mudança nenhuma no mobiliário, simplesmente na maneira de expor o produto. E aí eu sei que vocês vão falar, ah, beleza, mas ali a gente ainda tem uma arara que ela é de uma altura única, então você consegue colocar peça mais longa. Mas a minha loja, por exemplo, é uma loja em que tem araras pequenas ou eu tenho arara de 2 alturas e aí eu não consigo trabalhar. Então deixa eu trazer para vocês um antes e depois de loja masculina também. Aqui a gente tem loja masculina com arara de 2 alturas. Quem tem arara de 2 alturas aí na loja? Deixa eu trazer minha câmera para cá. Quem tem esse formato de exposição? Pode ser assim nessa opção de cremalheiras, pode ser na opção de mobiliário fixo com MDF, que você não consiga mexer. Você tem 2 alturas onde você consegue expor, por exemplo, blusa e shorts. Se for calça, você já tem que adaptar. Ó, estilo carioca falou eu tenho e não gosto. Esse mobiliário, ele limita um pouco, a gente precisa adaptar o produto, mas isso daqui não quer dizer que a gente não consegue trabalhar uma boa exposição de produto por ser um mobiliário de 2 alturas. O mesmo mobiliário, mas a exposição do produto não é a mesma. Vocês conseguem perceber, gente, que o mobiliário aqui, ele acaba não fazendo tanta diferença assim quando o produto está bem exposto? Muitas vezes vocês estão percebendo, dando atenção muito mais para a questão do mobiliário, mas o que está incomodando realmente vocês é a exposição de produto. A exposição de produto está bagunçada, não tem estratégia, né? Você não está sabendo trabalhar ali combinações de cores, o movimento que a gente traz na arara quando a gente sabe combinar uma arara, né? Então, muitas vezes vocês ficam nessa. Ai, mas é porque o meu mobiliário é isso, ele é aquilo, não dá. Não se preocupem, eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês, que aí vocês vão ter essa visão. Aqui é mais uma opção, e aí a gente analisa o quê? Aqui foi um projeto onde a gente já tem uma arara toda trabalhada, né, ali na questão do metalon, no dourado. Ela foi pensada para uma loja mais estilo boutique, porém a arara é de 2 alturas. Por quê? Porque cabe mais produto. Eu sei que muitas vezes vocês fazem a opção por esse modelo por causa disso. E aí você olha, a gente só tem aqui o espaço de camisas. Então a gente tem camisas separadas por cores, visualmente isso já fica um pouco melhor, porque você já consegue se encontrar melhor, o teu cliente também. Porém, né, gente, quando a gente tem a informação, o conhecimento para fazer uma arara coordenada, uma arara inteligente, é esse resultado aqui que a gente consegue ter. E eu sei que vocês podem ter essa dúvida, né, de achar que, mas eu vou misturar produto, vai ser difícil de eu fazer o atendimento. Sim, gente, quando a gente muda a maneira de expor o produto, automaticamente a gente também vai adaptar a nossa forma de atendimento, tá? Mas esse conhecimento vocês vão adquirir junto, tanto a maneira de organizar a arara quanto a maneira de fazer o atendimento. A questão é que aqui vocês têm uma arara que realmente a gente está aproveitando ela, valorizando ela com a maneira de expor o produto. Porque aquele formato onde a gente deixa simplesmente a peça por categoria,
eu costumo dizer que ela não é uma arara, ela é uma extensão do teu estoque. Você está pendurando o teu produto na arara. Você não está oferecendo combinação de cor para o cliente, você não está mostrando como ele pode utilizar esse produto, uma sugestão de uso. Então a questão não é o mobiliário. Seja o mobiliário lá no MDF, seja o mobiliário aqui numa estrutura de arara, né, trazendo para essa parte mais industrial, a exposição de produto, ela continua sendo a grande estrela dentro da loja de vocês. Se vocês dominarem esse tipo de exposição, o restante, vocês não precisam se preocupar. Então, quem também tem nesse formato aqui, como a gente estava falando, de expositor no MDF, né, que a gente tem, que é um mobiliário mais antigo, mais volumoso também dentro de loja. Hoje não faz muito sentido a gente fazer toda essa estrutura em MDF, até mesmo por custo, tá? Mas a gente ainda consegue fazer um acabamento diferenciado. Porém, se hoje você tem esse tipo de mobiliário, a gente consegue trabalhar sim a exposição de produto. Quando a gente não tem conhecimento de visual merchandising, a gente olha esse tipo de exposição e a gente não acha ruim. É uma loja bonita. Porém, é o que eu digo, gente. Quando tem conhecimento, quando tem técnica, você não vai conseguir mais ver uma arara da mesma maneira. E aqui eu vou trazendo exemplo em cima de exemplo para vocês perceberem que a questão não é o mobiliário. Você vai identificando que vai ter exemplos aqui com mobiliário parecido com o que você tem em loja, seja de altura única, seja de 2 alturas, seja no MDF, seja no modelo industrial, seja na opção de cremalheira, que eu já vou trazer exemplos para vocês também. Então, não é o mobiliário, é a maneira que você está expondo o teu produto. Já tive muito cliente onde a gente fez assessoria de VM e a gente fez toda essa reorganização dos produtos em loja e o cliente chegar pedindo se a loja era nova. E o melhor de tudo, gente, é vocês vendendo um produto que já estava na loja, ó, há muito tempo, quando a gente faz essa reorganização dos produtos, vendendo o produto antigo que vocês não estavam conseguindo vender. Porque a gente tem um contexto na hora de montar uma arara, a gente tem muita técnica, muita estratégia. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, uma arara onde a gente tem uma separação por cores, a gente está trabalhando basicamente o verde-lima, mas não é só o separar por cores. Não adianta você só agrupar o teu produto por cor e achar que você está fazendo visual merchandising. Não é isso. Tem muita técnica, muita estratégia dentro dessas araras que os meus alunos conseguem ter acesso nos treinamentos, que os meus clientes também conseguem ter acesso quando eu faço essa assessoria, seja presencial ou online, tá? Onde eu analiso a loja e eu identifico as possibilidades. Então, se hoje vocês estão olhando para dentro da loja de vocês e mesmo com essa live, mesmo com esses exemplos, vocês não estão identificando como fazer essa transformação, a assessoria online talvez vai ajudar vocês nisso para que eu possa fazer essa análise personalizada da loja de vocês e poder trazer essa referência de como vocês podem organizar. Então aqui, ó, você vai falar, ah não, mas é que a Gisele monta VM nessas lojas que é cremalheira. Que o que é cremalheira, gente? É essa estrutura de arara que ela é móvel. Então todas essas alturas aqui de arara eu consigo mexer, eu consigo regular, tá? Tem esse formato que ela é direto na parede, tem o formato que ela é embutida no MDF, tem um outro formato de cremalheira que ela também é tipo uns blocos, uns armários soltos que você também pode mudar de lugar dentro da loja, posicionar em outros setores. Eu gosto bastante pelo fato dela ter essa versatilidade. Se eu quiser colocar cabideiro lateral, eu coloco. Se eu quiser trabalhar com o look frontal, eu trabalho também. Então, não é a questão do mobiliário. Lógico que o mobiliário, quanto mais flexível ele for, quanto mais eu conseguir trabalhar essas alturas diferentes, seja de prateleira, essas regulagens, né? Facilita na hora de pôr o produto, senão a gente vai ter que adaptar. Por exemplo, numa arara de 2 alturas, a gente não vai conseguir expor uma calça inteira, então a gente vai ter que fazer uma dobra diferente nela, adaptar no cabide. Não significa que a gente não consiga expor, mas nós vamos adaptar o produto. E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Não é o produto que tem que se adaptar ao mobiliário, é o mobiliário que se adapta ao produto. Então, se vocês forem pensar em fazer uma reforma, investir em mobiliário, tenham esse direcionamento do profissional de VM para que vocês tenham um mobiliário flexível, para que vocês não precisem ficar adaptando o produto de vocês porque ele não cabe dentro do mobiliário que você planejou. Porque muitas vezes vocês se empolgam, compram um mobiliário porque acha bonito, ou só na esperança de expor mais produto,
e você acaba não conseguindo fazer uma boa exposição. Nesse caso aqui, é uma arara de cremalheira, que muita gente acha que é a solução para você conseguir fazer um bom VM. Eu gosto bastante, mas nesse caso aqui a gente não estava tendo o melhor aproveitamento, a melhor exposição possível. Mas quando a gente põe o toque do VM, a gente consegue. E percebam que aqui a gente também está fazendo a separação por cores, mas não é simplesmente uma única tonalidade, a gente está trabalhando o branco também, porque é o que eu disse antes, não significa que eu separei meu produto por cor, eu estou fazendo VM, é o suficiente. Nem sempre é. Então, a questão da separação por cor é a primeira etapa que a gente trabalha no Visual Merchandising. Primeiro, para você entender o quanto que você tem de produto naquela tonalidade de cor, para você entender qual produto também está encalhado em cada uma das cores, para aí sim a gente poder fazer uma arara coordenada e trazer as estratégias. Então não é simplesmente eu reunir meu produto por cor. Nesse caso aqui, percebam a diferença que a gente tem. É um mobiliário todo pensado para ser flexível. Porém, se o produto não estiver bem exposto, não adianta nada você ter o melhor mobiliário, você ter um mobiliário flexível. Se você não tiver o conhecimento da coordenação de produto, de montar uma arara estratégica, você acaba matando o teu produto, porque o que traz o brilho para a loja é a maneira que você expõe o teu produto. É esse conhecimento que vai transformar completamente a percepção do cliente em relação ao teu mobiliário. Então percebam que, independente do mobiliário que você tem, eu vou trazer outra opção aqui agora, da questão de arara única, né? Que muita gente acha que, eu tenho então arara de 2 alturas, é por isso que eu não consigo expor o meu produto. Se eu tiver uma arara de altura única, pronto, eu vou solucionar o meu problema. Não adianta você ter uma arara toda pensada, você trabalhar, como vocês conseguem perceber ali em cima, uma marca legal dentro da tua loja, se você vai expor esse produto igual uma loja popular, onde o preço do produto é mais acessível. Nós já falamos isso em outras lives, eu falo muito dentro dos treinamentos da assessoria, da questão de você entender o público que você atende e a forma de exposição adequada para a sua loja. Porque aí você vai fazer toda uma reforma dentro da sua loja, você vai trabalhar com uma arara de 2 alturas e você vai expor o teu produto dessa maneira. Não vai fazer diferença nenhuma. O mobiliário aqui acaba sendo apagado até mesmo pelo fato de você ter uma exposição equivocada. Mas quando você tem técnica, você transforma o teu mobiliário. Então, gente, essa é a questão que eu precisava reforçar com vocês nessa live e trazer esses exemplos visuais para que vocês tenham essa percepção que não é a questão do mobiliário. Então, hoje, se você tem uma arara de 2 alturas, se você tem uma arara única, se o mobiliário é cremalheira ou é com MDF, aquela estrutura de MDF, a gente consegue aplicar a técnica independente do estilo de mobiliário que você tenha. E acredite, você transforma a sua loja... Ó a louca aqui trocando as coisas que não eram para ir. Consegue transformar a sua loja através da maneira de exposição. Então aqui a gente também tem uma arara de 2 alturas. Ela é cremalheira, tá? A gente tem, por exemplo, um pouco mais separado por categoria, né? Então, a gente tem ali a opção das camisetas, mas a gente também traz a opção dos shorts. Por quê? Para fazer essa venda casada. Então, é isso que eu falei para vocês. Não é simplesmente a questão de eu separar os meus produtos por cores que vai ser suficiente. A transformação que a gente faz na organização de loja, na coordenação de produto, ela é baseada nessa questão de você ter o conhecimento de montar uma arara. O mobiliário, ele auxilia ou ele dificulta um pouco, mas ele não impede vocês de fazerem uma boa coordenação de produto dentro de loja. Então, aqui eu tenho uma outra opção também, que também é um mobiliário de cremalheira, mas vocês podem levar em consideração a mesma informação. Se você tem arara de 2 alturas, você também consegue fazer uma exposição bacana. O que a gente traz muito dentro do Visual Merchandising é isso, é trazer essas combinações de cores e essas sugestões de uso para o cliente. Porque se você simplesmente pendura todo o seu produto dentro da arara, o que você está fazendo? Uma extensão do teu estoque. Você não está oferecendo para ele mais do que produto, que a gente já falou disso em outra live. Você está única e exclusivamente mostrando o produto. E produto por produto o cliente te troca.
Porque dentro da mesma cidade, às vezes na mesma quadra, você tem uma loja vendendo o mesmo produto que você. O que vai diferenciar você do concorrente é a maneira que você expõe o teu produto, é a maneira que você mostra para ele como esse produto pode ser utilizado. E isso não precisa ser exclusivamente realizado na hora do atendimento, do vendedor ficar mostrando, olha, isso combina com isso. Você pode adiantar esse processo e deixar isso pronto dentro da Arara. Então, o mobiliário, claro que se você for fazer essa mudança, essa reforma, você consegue fazer esse ajuste de escolher um mobiliário melhor, mas não significa que você não possa trabalhar isso dentro do que você já tem. Aqui tem uma opção também, ó, de cremalheira naquele formato que eu falei do mobiliário solto, que é tipo um armário solto que você compra. E aqui, gente, todas essas araras, elas mudam de lugar. Se vocês perceberem aqui na coluna, ela tem ali os furinhos, né, os buraquinhos, onde você regula a altura, para quem não conhece esse tipo de mobiliário. Então, ela é muito usada em loja de departamento, lojas maiores, por essa flexibilidade. Então, se eu quiser trabalhar, por exemplo, uma arara de 2 alturas, onde eu coloco blusa em cima e shorts embaixo, ou nesse caso, tricô na arara de cima e camisa polo na arara de baixo, eu consigo. Se eu quiser trabalhar uma grade de calça que é mais alongada e eu preciso de uma altura maior, é só eu regular a altura. Se eu precisar colocar prateleira para colocar camisetas, jeans dobrado, eu consigo também. Então eu consigo trabalhar tanto prateleira, arara com produto lateralizado e arara com produto no frontal. Tudo isso daqui, ó, desmonta e monta de novo. Eu brinco que é um Lego, né? É o Lego do lojista, que você consegue mudar e trabalhar isso dentro de loja. Então, Gisele, então todo mundo tem que ter isso para ser versátil? Não. Se você quer trabalhar uma loja com estilo mais industrial, você também consegue ter alturas diferentes. Nós adaptamos o mobiliário, não precisa necessariamente ser cremalheira, tá? Porque dependendo do estilo da loja, do produto que você vende, o mobiliário também vai ter que ser adequado. Mas você consegue fazer, sim, essa exposição diferenciada quando o mobiliário permite isso para vocês. Deixa eu ver o que mais eu tenho de referência aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma arara de altura única dentro da minha loja, com a estrutura ali em MDF, e eu exponho aqui todos os meus vestidos. É aquela questão, é errado? Não necessariamente, só que é um formato de exposição antigo. Você mesmo está tirando o brilho do seu produto. Então, você acha que, é porque o meu mobiliário é antigo, por isso que a exposição não tá bonita. Não, gente, é só uma questão de saber coordenar o produto. O mesmo mobiliário. Só que com uma coordenação de produto bem feita. Nesse caso aqui, a gente manteve o que tinha de vestido e peças únicas ou looks no cabide de corpinho. Então, a gente não deixou peças soltas, por exemplo, blusas, calças soltas, são só peças únicas ou looks prontos, tá? Então, na questão que a gente estava falando de vocês, às vezes, pensarem que vão ficar um pouco perdidos se forem aplicar as técnicas, nós adaptamos, não existe um único jeito. Então, cada loja vai entender o que é melhor. Algumas lojas a gente acaba mantendo a separação por categoria, mas faz a combinação de cores. Outras a gente trabalha com a peça única, mas também trabalha a combinação de cores. E aí você vai pensar, aonde estão as outras peças coloridas que estavam nessa arara? Elas foram redistribuídas pela loja, nós trabalhamos por setores. Então, a questão do mobiliário, muitas vezes você está incomodado achando que você precisa investir em imobiliário. O que falta para você é conhecimento em visual merchandising. A partir do momento que você dominar as técnicas, você entender o processo de uma montagem de arara inteligente, que já oferece para o cliente sugestões de uso, que já vai oferecendo para o cliente como se fosse uma coleção de moda que você escolheu e pensou para ele, que ele consegue se atender sozinho também, vocês vão ver que o mobiliário ele não vai fazer tanta diferença assim. Porque muitas vezes a gente vê um projeto legal, mas quando a exposição de produto não é adequada, a gente acaba apagando até mesmo um projeto de arquitetura. Aí você investe um valor alto num projeto novo, num mobiliário novo, mas se você continuar não sabendo como expor o teu produto, não é o mobiliário que vai salvar as suas vendas, porque você não vende mobiliário, você vende produto. Então,
A grande estratégia, o grande conhecimento que você tem que ter dentro da sua loja é como expor esse produto da maneira correta, da maneira adequada, de uma maneira inteligente. Então, essas estratégias que a gente utiliza, vocês já estão vendo aqui na sequência que eu estou trazendo de exemplos para vocês. Ela funciona em arara de 2 alturas, em arara que tem expositor de MDF, em arara de chão também, como nesse caso aqui. A técnica que a gente vai usar, ela se adapta em qualquer tipo de mobiliário. Então, olhem hoje para a loja de vocês e identifiquem isso. Será que o problema realmente é o mobiliário? Ou eu estou expondo o meu produto de uma maneira ultrapassada que não funciona mais? Porque se for isso, gente, é fácil de resolver. Um curso meu ou uma assessoria onde eu identifico esses pontos dentro da tua loja e te ensino a fazer essa coordenação, você já resolve. Questão de poucas horas, você resolve todos esses problemas, você transforma a sua loja com a coordenação de produto sem precisar investir R$1 em mobiliário. Mudando o posicionamento desse mobiliário, mudando a questão de como você monta a sua arara. E outra, trazendo para o cliente mais do que produto. Esse formato que a gente tem, onde a gente só pendura o produto na arara, separado por categoria, às vezes separado por cor, mas muitas vezes nem isso, não funciona mais. É por isso que vocês estão com tanta dificuldade em vender. As lojas que estão trabalhando essas técnicas, elas estão tendo retorno, estão girando o produto que está parado no estoque. E você não tá conseguindo por isso. Esse final de semana mesmo, eu tava fazendo visual merchandising, gente, pra uma loja que vai reinaugurar, que é um brechó. E aí muita gente vai falar, mas brechó é simples, pode ser exposto de qualquer maneira porque é um produto de segunda mão, porque é um produto barato. Vocês mesmos desvalorizam o produto de vocês. Então, a questão é independente se é um mobiliário X, um mobiliário Y, se eu vendo um produto com valor mais acessível, se é um brechó ou não é. A gente consegue trazer o brilho para a loja de vocês se a gente souber fazer a exposição correta, sem precisar mexer em nada de mobiliário. No máximo, no centro de loja, a gente vai mudar o posicionamento para melhorar a circulação do cliente, o caminho do cliente, mas sem mexer na questão de mobiliário, de investir no mobiliário novo, tá? Então, essa questão que vocês estão vendo de combinações de cores, de montagem de arara, o processo da montagem de arara, isso tudo eu ensino para vocês, seja no treinamento ou seja na assessoria online. E qual que é a diferença? A gente tem essa questão do treinamento onde a aula é gravada, você assiste a aula e você aplica em loja. Se você tiver alguma dúvida, você tem meu direcionamento pelo WhatsApp. Então, é para quem é mais autodidata e tem um pouco mais de tempo. Agora, se você precisa dessa mudança rápida ou se você quer que eu analise a sua loja, eu identifique as melhorias, eu converse aqui com você ao vivo, entenda as suas dificuldades para você aplicar em loja, seria assessoria. No caso de reforma, inauguração, nesse atendimento online, gente, a gente faz através de videochamada. Eu recebo fotos, vídeos da sua loja, identifico as melhorias, passo, todo o guia, o passo a passo de como você vai executar isso, e aí você consegue transformar a sua loja. E acreditem, é possível sim, porque eu já fiz VM, basicamente nos 4 cantos desse Brasil, já tive loja reinaugurando no Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Recife, Minas Gerais. Então assim, gente, independente. Hoje em dia a gente consegue fazer isso aqui no online. E vocês conseguem fazer isso com o que vocês já têm em loja, com o produto que você tem em loja. Se você souber expor ele da maneira correta, vocês vão ver que o mobiliário não vai fazer tanta diferença assim, tá? Então, o que transforma a loja de vocês não é investimento num novo mobiliário, tá? Que tem um investimento mais alto, é a organização estratégica desses produtos. Se você expor da maneira correta, você transforma a sua loja sem gastar R$1. Então, essa organização correta dos produtos, por que ela funciona? Por que ela transforma a loja? A organização correta, ela gera uma percepção de valor. O cliente percebe esse cuidado, essa diferenciação que você tem na sua loja, que não é só baseada no produto, na marca que você vende. Não adianta falar, eu vendo marca X, marca Y. Isso não é diferencial nenhum. Se você expor esse produto igual o teu vizinho está expondo um produto
qualquer, de uma marca que nem conhece, de São Paulo, por exemplo. Não faz diferença. A organização correta, ela gera essa percepção de valor pelo olhar do cliente. A percepção de valor aumenta o desejo de compra. Aumentando esse desejo, a gente aumenta vendas. Quando a gente aumenta vendas, a gente aumenta o faturamento da loja de vocês. Então, esse é o caminho que você precisa percorrer. Não é a questão de buscar um mobiliário diferente, porque eu sei que muita gente não tem condições nesse momento de fazer uma reforma em loja, de fazer um investimento no mobiliário. Então, o que você pode fazer hoje? Trabalhar com o que você tem, tanto no mobiliário quanto no produto. Tendo esse conhecimento das estratégias corretas, você transforma a sua loja. Muitas vezes, o que você vai fazer um investimento? Em uma iluminação, se você vê que a sua loja está muito escura. Vai ser um reposicionamento desse mobiliário dentro de loja, vai ser uma adaptação da maneira que você está expondo esse produto, mas são custos muito inferiores, né, do que uma reforma de um móvel novo. Então, não adianta você ir lá e fazer um investimento no mobiliário novo, fazer toda uma reforma, se você continuar expondo o seu produto da maneira equivocada. Não é isso que vai fazer você aumentar as suas vendas. Então, o grande poder dentro de loja, dentro do varejo hoje, é você saber montar uma arara inteligente, é você saber coordenar esses produtos, é você saber combinar cores, é você deixar uma arara montada estrategicamente que o cliente consiga se atender sozinho, onde você oferece informações de moda, como ele utilizar aquele produto e não simplesmente o produto solto dentro da arara que ele vai precisar 100% do teu direcionamento para saber como usar aquela mercadoria. E muitas vezes durante o atendimento você não vai conseguir dar essa atenção 100% para ele. E ainda temos o estilo de cliente que gosta de comprar sozinho. E aí você está perdendo essa venda. Você está perdendo a oportunidade de mostrar muitas vezes um produto muito bacana que está aí dentro do seu estoque, dentro da sua loja, que perde o brilho. Você mesmo acaba apagando o brilho do produto e da sua loja por não saber expor o produto da maneira correta e acha que o problema é o mobiliário. Então, se você está assistindo essa live e você for reformar ou inaugurar a sua loja, eu posso te ajudar nesse direcionamento de escolha de mobiliário, posicionamento desse mobiliário dentro de loja, dos setores, seja no presencial ou no online, fazer todo esse acompanhamento para que a gente identifique realmente a melhor opção. Mas caso nesse momento você não possa investir em imobiliário, mas você queria ter uma loja nova, transformada, que encantasse o seu cliente, eu também consigo te ajudar. Seja através de um treinamento, seja através de uma assessoria online, eu vou te mostrar todas as possibilidades que a sua loja tem e como você consegue transformar ela. E assim, gente, para não falar assim, mas eu não posso investir nesse momento, realmente está complicado. A aula de organização de araras, ela já é num preço extremamente acessível, que é 247. Então, é realmente o valor de 1 ou 2 produtos da sua loja para obter uma parcela desse conhecimento onde você já vai conseguir transformar a sua loja. Então, não é desculpa para você falar que você não pode transformar a sua loja hoje. O que você precisa realmente é desse conhecimento que você tem disponível por um preço acessível e aplicar isso em loja com o que você tem. O único valor que você vai precisar investir, se você realmente não pode investir nesse momento um valor alto, é R$ 247, que ainda pode ser parcelado. Ou seja, você aplica isso dentro de loja e o próprio VM vai pagar essa aula de coordenação de produto, essa aula de organização de araras. Caso você queira um conhecimento mais aprofundado, tem o curso completo também de Visual Merchandising, onde a gente fala de uma maneira mais aprofundada, a gente fala de combinações de cores, a gente fala de vitrinismo, um curso realmente completo para vocês. Gisele, eu prefiro que alguém analise a minha loja e diga o que eu tenho que fazer, então a assessoria é o mais indicado, a gente vai fazer reuniões aqui. A assessoria tem investimento diferenciado, porque como a gente está falando aqui, eu vou olhar exclusivamente para a sua loja, mas se você vai reformar, inaugurar a loja ou quer fazer uma transformação maior, que é algo exclusivo para sua loja, a assessoria é o mais indicado. Caso contrário, a aula de organização de araras por 247, ela já vai resolver o seu problema. Então, entendam isso, gente. O problema não está no seu mobiliário, está na maneira que você está expondo o seu produto hoje. A partir do momento que você dominar a técnica, que você souber como montar uma arara inteligente, uma arara estratégica,
o cliente vai ter uma percepção de valor diferente da sua loja. Isso vai aumentar o desejo, vai aumentar as vendas, vai aumentar o faturamento. Então, entendam que vocês podem fazer hoje com o que vocês têm em loja, tanto de produto quanto de mobiliário. O que falta para vocês é a técnica e com isso eu consigo ajudar vocês. Como eu faço para adquirir a aula? Eu tenho a aula no link da bio, ou vocês podem me chamar depois aqui da live por mensagem ali no direct que eu envio o link para vocês, gente, tá? Mas todos os cursos, todos os meus contatos vocês conseguem no link da bio, tá? Ou manda um DM para mim, manda uma mensagem para mim que eu consigo auxiliar vocês, eu encaminho por lá também, tá? Quem gostou dessa live, não esquece de compartilhar com o lojista que também precisa saber dessas informações. Comentem o que vocês mais gostaram dessa live. E ela vai ficar salva no perfil para quem não conseguiu assistir ou para quem gostaria de assistir novamente. Até a próxima live, gente!